Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje o episódio número 431. 431. Hoje vamos falar sobre inspiração. Sobre inspiração, sobre ser inspirador ou não. Sobre querer ser inspirador. Sim, sobre marketing, o marketing de inspiração. Sim. Vamos começar com uma partilha tua de 3 experiências que tu viveste. Todas elas supostamente inspiradoras ou em que alguém procurou ser inspirador. E depois vamos refletir sobre o que é que está por detrás desta intenção de quero ser inspirador. E se há uma diferença entre querer ser inspirador e querer inspirar numa determinada direção. E vamos procurar dissecar aqui este fenómeno. E vamos sentir a minha frustração. Sim, este fenómeno que, como tu propões ao longo da nossa conversa, ele já está infiltrado em muitas áreas da nossa sociedade. Acho que vai ser uma reflexão interessante. Sim, gostava muito de ouvir assim, reflexões à volta disso. Isso. Para sentir um bocadinho de realidade partilhada ou não. Sim. Para ser outras pessoas que sentem o que eu sinto. Até porque vão sentir ao longo da conversa que nós também precisamos de ajuda para refletir sobre isto. Exato. Porque também estamos neste mercado da inspiração. Exato. E temos um podcast que se chama Inspiração para uma Vida Mágica. Oh, yeah. Vamos lá ver como é que nos desenrascamos disto, não é? Vamos. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Hoje eu queria falar contigo sobre inspiração. Tive aqui três experiências diferentes, mas parecidas, que me fizeram pensar nisto de inspiração. Primeiro fui ver o evento da Cláudia Raia sobre a menopausa no Coliseu. Foi espetacular. Um evento que é uma tipo uma peça de teatro, no fundo, não é? Assim, bastante cómica, mas importante. E foi mesmo muito bom, foi muito divertido, ri-me imenso. E quando aquilo acabou, tipo, as pessoas estavam prontíssimas para ir embora. Eram 2 pessoas no palco, era a Cláudia Raia e o marido, que agora não me... Era o marido da Cláudia Raia. Eram eles os 2 que faziam todos os papéis ali da peça. E no fim entraram assim numa parte muito inspiracional. Portanto, já não estavam a fazer teatro, ele até andou ali no meio das pessoas e ela sentou-se assim mais à frente. E tinha assim uma parte bastante extensa que eu imagino que a intenção foi de ser muito inspiradora. Mas em que já não estavam dentro do Já não estavam personagem. dentro dos personagens, até comentaram coisas, Ok. fizeram perguntas ao público, assim. Portanto, não fazia parte do espetáculo em si, era uma coisa... E principalmente ele andar assim no meio do público, a minha avaliação, o meu julgamento foi que ele estava a esforçar muito para dizer coisas muito inspiradoras. Depois, agora há pouco tempo, também estive num evento, num grande congresso com vários oradores e estava também a refletir sobre uma coisa que todos os oradores tinham em comum, foi que parecia-me que estavam a tentar ser muito inspiradoras. Tinha ali, mesmo a falar de finanças, ou falar do papel do pai, do homem pai, e da parentalidade no geral, que era sobre a parentalidade, com partilhas muito pertinentes e todas, sem exceção, com partes inspiracionais, né? Até algumas assim com música, entrar assim, a procurar ser muito inspiracional. Depois, tive, agora no domingo passado, fui ver o concerto do Maluma, em Lisboa. E ali a fazer as músicas, das danças e grande show e não sei o quê, e 2 ou 3 vezes assim no meio ele parou, além de pedir muito, ai, ofa, vocês gostam mesmo de mim, também teve assim partes inspiracionais dele a falar sobre
se eu consegui, eu vim do background, isto, aquilo, que se eu conseguir estar aqui hoje, vocês também conseguem. E pronto, e ali um discurso inspirador, supostamente inspirador. Portanto, eram 3 eventos muito, de formatos diferentes, com propósitos diferentes, acho também com algum público em comum. Agora estou a pensar nisso, porque estavam muitas mulheres. Público em comum nos 3 sítios. Exato. Mas estava a pensar nessa... Parece-me que há, assim, uma necessidade muito grande de ser inspirador. E estou a dizer ser inspirador de propósito, porque acho que uma coisa é querer inspirar e outra coisa é querer ser inspirador. E era sobre isso que eu queria falar um bocadinho, que a minha percepção é que esta quero ser inspirador está a aumentar muito. Será por causa das redes sociais e da exposição, e não é? Porque temos muitos exemplos também nas redes sociais. Temos aqueles exemplos das pessoas que não são propriamente influenciadoras, têm uma conta no Instagram que é mais para os amigos e conhecidos e colocam uma fotografia bonita de si própria e depois vão buscar uma frase inspiradora como legenda. O citador. Não é? Do pensador.com.br. Não é? Então, umas palavras bonitas a acompanhar a fotografia bonita. Inspiradora. Para ser inspiradora, não é? Acho que há aí 2 ideias diferentes. Não é? Tu falaste ou procuraste estabelecer a diferença entre querer inspirar e querer ser inspirador. Não é? Porque o ser inspirador é o procurar trazer para si próprio um traço de identidade, não é? Que eu sou inspirador. Enquanto que o querer inspirar tem mais a ver com uma intenção de impacto, não é? Que é eu quero inspirar a uma coisa em particular. Não é? Eu quero inspirar as pessoas a serem mais ecológicas quando estão a fazer compras. Não é? Ou eu quero inspirar pessoas a pouparem. Ou eu quero inspirar as pessoas a serem mais empáticas. Não é? Eu tenho uma intenção de, através do meu comportamento, da minha ação, daquilo que eu digo, tenho a intenção de gerar um determinado impacto. Não é? O querer ser inspirador é mais uma coisa que tem a ver com a minha identidade, que é eu quero ser esta coisa. Não é? Em princípio, quero ser esta coisa porque ela me faz sentir bem. Não é? Se as outras pessoas me reconhecerem como o Pedro é inspirador, então eu sinto-me reconhecido, ou há aqui uma sensação boa. Não é? Por isso é que posso querer ser inspirador. Não é? Eu acho que tu quando no outro dia me começaste a falar sobre não é, estas ligações que tu estavas a fazer sobre diversos momentos onde parecia que alguém queria ser inspirador, eu até estavas-me a falar sobre isso, eu estava com o meu estávamos a falar ao telefone e eu depois desliguei e peguei no meu Instagram e até escrevi um story a dizer acho que foi qualquer coisa do género, paradoxo de inspiração. Quanto mais queres ser intencionalmente inspirador, menor a possibilidade de inspirares. Porque parece que o foco vai para ti enquanto pessoa e em vez de ir para o impacto que a tua mensagem pode criar. E estas coisas são mesmo muito parecidas. Há assim uma linha ténue a separar estas 2 coisas. Porque tu às vezes podes acabar, olha, eu quero inspirar num determinado sentido, portanto tem mais a ver com a mensagem, tem mais a ver com o impacto, e alguém pode dizer, e a minha é muito inspiradora. Não é? Mas isso é uma coisa que acontece do outro lado, e o teu objetivo não é esse. Pode ser quase um resultado marginal, que pode ou não ser interessante para ti. Mas achas que alguém ia admitir eu quero ser inspirador? Sim, há pessoas que dizem eu quero ser... Ou não é mais eu quero inspirar, não é? Acho que há pessoas que dizem eu quero ser inspirador. Bem, eu acho que muitas vezes isso é quase uma projeção de alguém que para mim é inspirador, ou é inspiradora, e eu acho tão fixe, não é? A inspiração que esta pessoa é para mim, que eu gostaria de ser uma inspiração também para os outros. Gostava que um dia alguém olhasse para mim como eu olho para esta pessoa.
com um certo sentido de admiração, de reconhecimento, né? E gostava também... Isso leva-me agora a é uma coisa que eu estive a refletir, obviamente, foi sobre que necessidades é que estão por detrás desses comportamentos que eu identifiquei, que acho que... E uma das necessidades a que cheguei foi precisamente esta necessidade de ser admirado, de ter sentir-se admirado, de ter esses olhares e isso faz-me pensar no geral sobre o que é que se está a passar aqui nos relacionamentos que temos, nomeadamente com os nossos filhos, né? Porque há também... Quero ser inspirador para os meus filhos. Quero ser inspirador para os meus filhos. Eu acho que também isso é outra coisa, né? Às vezes ouvimos pessoas a falarem do seu pai e com muita admiração e talvez a dizerem que quero também ser essa inspiração e ter essa admiração dos meus próprios filhos. Né? E que está muito intimamente ligado também a esta questão do legado, de deixar o legado. O que eu senti é que era a inspiração a mais. Não é? Quando eu comecei a pensar nisto, quando cheguei ao concerto do Maluma e ele a fazer o mesmo, eu já não... Vou quase pôr palavras em ti, né? Mas é aquilo que eu estou a receber deste lado. Parece que a tua reflexão está a ir um bocado no sentido da congruência / incongruência, que é quando o Maluma vai para cima do palco cantar as músicas que ele gosta de cantar e que ele compôs ou que gosta, não é? E dançar, ele está a fazer a cena dele. E enquanto tu estás a ver a cena dele, tu podes te sentir inspirada. Claro. De várias razões. Sim. Pode ser uma energia incrível, canta bem. Pode ser uma inspiração só musical, certo. Ei, pá, que inspirador que este gajo faz uma música tão fixe, ou que eu gosto, ou que dá vontade de dançar. Mas até podes sentir inspiração em relação a ele. Isso mesmo. Olha como ele consegue estar tão à vontade em palco, ou consegue estar à frente desta gente toda, ou olha como ele, a confiança dele inspira-me. Só que parece que tu estás a fazer aí uma transição de... Isto acontece naturalmente porque isto é ele a ser ele próprio. Mas depois, a seguir, parece que ele começa a representar um papel com uma determinada intenção. Que agora a intenção já não é já não é entreter ou pôr as pessoas a dançar. Agora a intenção é inspirar. Não é? E aí é que parece que... E sabes o que eu acho? Que às vezes é a culpa, entre aspas, é assim um bocadinho da entrada de marketing em todas as áreas. E das fórmulas e do storytelling e de fazer tudo by the book. Tipo, porque estava aqui a observar também das palestras que eu vi, algumas gostei bastante e acho que foram muito bem montadas e foi interessante, só que todos seguiram a mesma fórmula. A fórmula de contar a tua história, do teu momento, e antes não era assim, e depois tive uma epifania, aconteceu isto, e tu achas que por trás disso às vezes está a intenção de quero ser inspirador? Quero ser inspirador e um bocadinho ser vítima da máquina de marketing. De que agora é assim que te vais vender, não é? Deste marketing pessoal, que às vezes, eu acho que já falámos disso, uma frase que nós ouvimos numa fase em que estávamos envolvidos em algumas coisas, em que também me diziam para montar as minhas coisas desta forma, e que também me diziam uma coisa que era true but not factual. Portanto, aquilo que falas tem que ter uma verdade como base, mas não precisa de ser factual. Portanto, monta a história e monta de acordo com este flow. Mas aí o objetivo é ser inspirador ou é vender alguma coisa? Sim, mas vou vender através da inspiração. Sim. Eu acho que tu também estás-te a referir aí a uma série de exemplos onde... Porque inspirar é uma coisa muito abstrata, não é? Claro. No espetáculo da menopausa, sim. Eu estava super impressionada e inspirada durante o espetáculo. Sim, não precisava... Super, atuaram foi muito bem, tinha uma presença do palco muito forte, espetacular. Estava muito bem escrito, estavam a entregar aquilo muito bem. Eu não precisei daquele momento no fim que
Mas será que algumas pessoas precisariam? Porque... Provavelmente é isso. Mas parece que tu estás a falar mais daquela inspiração, assim um bocado cheesy, assim, aquela inspiração um bocado foleira de agora vou pôr aqui uma música. A inspiração demasiado pensada, demasiado trabalhada. Agora vou-te inspirar. Sim. E até muitas vezes muda-se o tom de voz. Sim. Para agora vou-te falar assim, vou-te falar ao coração. Yeah. Eu agora estou-me a lembrar de quando... A primeira vez que fizemos assim um evento assim maior na Life Training, ou não é, assim, de grande dimensão, foi o Life Energy em 2011. Tu lembras-te porque também estavas lá. Sim. Tu estiveste em cima do palco? Não. Acho que não. Não, estiveste só a ver. E não sei se te recordas que na parte final do evento, não é, que teve muitos participantes a fazerem coisas diferentes, até teve poesia, teve representação, teve palestras inspiradoras. E no final, eu fiz uma palestra também, mas não sei se te lembras que no final da minha palestra entrava um piano, aparecia um piano e estava uma música do António Pinho Vargas e eu dizia assim um texto meio de improviso, que não estava assim totalmente... Mas bastante inspirador. Sim, mas com esse tom de voz, sabes? Esse tom de agora vamos inspirar. E eu acho que isto... volta muitas vezes para aquela velha questão de qual é a intenção. Yeah. Porque a intenção da inspiração ela pode ser muito voltada para a própria pessoa, que é eu quero ser inspirador, e tem mais a ver com eu sentir-me de determinada forma. Pode ser muito voltada para a audiência, que é eu quero que quem está do outro lado se sinta de determinada forma, ou tome determinada decisão, ou tenha treinado a experiência. Ou pode ser muito voltada para a mensagem. E a mensagem, eu acho que é para aí que hoje em dia é aqui que eu acho que está a parte mais interessante deste processo. É qual é a mensagem que nós estamos a servir. Porque a mensagem, em última análise, é o impacto que tu queres criar. Claro. E às vezes tu até podes desenhar formas de servir a mensagem onde, olha, se calhar as pessoas vão ficar chateadas comigo. Ou se calhar até vão dizer, não vão achar grande coisa de mim. Mas não me interessa, porque o que eu quero servir aqui, sobretudo, é a mensagem. Mas eu acho que muitas vezes o foco está na audiência. O que eu quero dizer é coisas que façam as pessoas sentirem-se bem, ou sentirem-se entusiasmadas, ou sentirem-se com esperança. Ou gostarem de mim. Ou muitas vezes ou quer que elas gostem de mim, ou outras vezes é voltada para mim, que é eu que quero ter aqui uma treinada experiência. E eu posso ter esta imagem, não é? Ou esta visão de eu enquanto... ser inspirador em cima do palco. Mas eu acho que há lugar para essa inspiração também. Eu acho que faz sentido em alguns momentos haver isso, só que parece que as pessoas acham que é necessário para tornar as coisas mais especiais, não é? Principalmente aqui do Maluma e ali da menopausa, porque eu estava muito inspirada já, eu estava a admirar a capacidade das pessoas, a competência, a entrega, e aquilo só me fez tipo, pá, sério, isso não era preciso. Acho que estamos a ter um overdose de coisas, uma coisa que pode ser muito boa e eficaz e interessante, só que quando entra assim em todo lado já não achas que isso perde a substância, já não tem, não sei. Não achas que, porque muitas vezes este processo de inspiração acontece via histórias pessoais, não é? Certo. Porque tu podes a inspiração pode acontecer via conceito, não é? Que é, eu vou-te apresentar uma série de ideias, de conceitos, ou até propor estratégias, e tu vais-te sentir inspirada pela lógica que isto faz, ou pelas possibilidades que abre, ou pela mudança que pode trazer. Outras vezes, a inspiração pode acontecer via história, que é, eu vou-te contar uma história, que pode ser de outra pessoa ou pode ser minha. Quando é minha, ela tende a ter mais impacto, que é uma coisa que eu vivi. E eu acho que tu podes ir à tua história, buscar narrativas, que são tuas, de coisas que aconteceram. E às vezes true, but not factual. E que tu podes mesmo sentir, olha, eu acho que isto pode ser inspirador para outra pessoa. Só que eu acho que aqui o ângulo a partir do qual tu contas a história, e ele é muito importante, porque o ângulo pode ser, pá, olha como eu sou incrível, não é? Passei por estas dificuldades todas, mas depois eu tomei esta decisão, eu fiz esta escolha, eu paguei este preço, que muitas vezes até
Mas também depois há outra história que é aquela, eu fui muito totó, agora já não sou. Sim. Pronto, é assim, lá está. E eu é que suplantei as minhas dificuldades, não é? Eu era horrível, eu não sabia fazer isto e agora, não é? Que às vezes Mas é isso que eu estou a dizer. Isso é aquele storytelling que vem do marketing. Pô, Pedro, eu estou tão farta dessas... A sério. Eu era um pai horrível até que me aconteceu não sei o quê. E lá está, nós também usamos isso, mas isso, há um overdose tão grande. Eu aqui estava a pensar, mas então nós temos... Eu acho que as pessoas perderam a autenticidade. Olha, eu já há muitos anos fui assistir a um evento, na altura organizado pela Porto Business School, na Casa da Música, um evento de liderança, e um dos palestrantes era o Nando Parrado, eu esqueci o nome dele, que era tu vais-te lembrar desta história, que era ele vinha naquele avião que caiu nos Andes. Sim. Aquele avião com uma equipa de rugby, sim. em que eles ficaram, que deu origem ao filme Alive. Sim, que comeram nádegas dos outros. Sim, e eles ficaram lá presos durante muito tempo, mais de 2 meses, sem alimento, sem nada. É uma história terrível. Com neve, muita neve. Com muita neve, não é? Lá perdidos nos Andes, e eles sobreviveram contra todas as probabilidades. Mas uma das coisas que o filme, pois, aquela situação toda foi muito controversa, porque eles acabaram a alimentar-se dos cadáveres daqueles que morreram. Aquilo é uma história tipo, altamente improvável. Aquilo é uma história de herói. A forma como ele conseguiu sobreviver é uma história incrível. Só que ele não contou a história de todo do ponto de vista de olha que inspirador que eu sou, que passei por isto tudo. Pelo contrário. Ele contou a história a partir de um ponto de que tipo de escolhas é que tu farias nesta situação, e apresentando as escolhas dele não como, olha como eu sou incrível, mas mais como, olha o que um ser humano faz quando está entre viver ou morrer. Né? E ele não era... Tu podes chegar ao final e dizer assim, este tipo foi altamente inspirador, mas essa não era a intenção dele. A intenção dele não era pôr-se, não era estar ele, até porque ele contou sobre a depressão profunda em que ele viveu durante muitos anos como resultado daquela experiência. E ele, acho que, ele em muitos momentos falou sobre as dúvidas que ele mantinha até hoje sobre se ele tinha feito a coisa certa ou simplesmente devia ter morrido como morreram a maior parte dos amigos dele. Certo. E aquilo era muito, emocionalmente foi muito duro. A maior parte das pessoas na audiência, e eu incluído, não estavam preparadas para lidar com algumas das perguntas que ele fez, sabes? Eu olhava e as pessoas contorciam-se na audiência. Aquilo até acho que foi demasiado do ponto de vista emocional. Mas esta cena eu estava a pensar, outro tipo no lugar dele tinha contado isto com pompa e circunstância, estás a ver? As cenas que eu consegui fazer. E eu acho que nós... Não sei, ele deve ter... Será que ele partilhou... Ele falou só pela partilha em si, por querer partilhar? Não, ele estava a servir uma mensagem. Ele estava a servir verdadeiramente uma mensagem. E a mensagem dele tinha a ver com tu refletires sobre as tuas relações, sobre o valor que tem tu poder estar em segurança com as pessoas de quem gostas, por muito que isso às vezes possa ser duro e difícil, mas comparado com o quê? Sim. E ele de repente apresenta-te ali um caso extremo, que ele tinha familiares também ali no avião. Mas aquela, não é? Esta vontade de ser inspirador também nasce porque há pessoas que querem ser inspiradas, não é? E parece que às vezes há alguma necessidade de sentir admiração, de ter exemplos, de ter alguém que mostra esperança, possibilidade, não é? De que, Sim, que mostra que está em controle, que tem força, não é? Sim. Às vezes os exemplos inspiradores podem ser importantes para ti. Eu acho que o que eu estou a retirar aqui da nossa conversa é que, eu posso sentir uma certa necessidade ou vontade, precisava de encontrar exemplos inspiradores, pessoas que me inspirem, porque isso também vai levar a acreditar que eu posso ser melhor, ou acreditar que há certas coisas que são possíveis, ou até acreditar assim de uma forma mais... acreditar na bondade, ou acreditar que é possível ir numa determinada direção.
e gostava de ouvir, sentir políticos inspiradores, líderes inspiradores, não é? Ou pensadores inspiradores, isso pode ser muito importante. Só que eu acho que tu estás a criar aqui uma separação entre a pessoa que se torna inspiradora para mim por causa daquilo que ela faz, aquilo em que ela acredita, por causa do seu exemplo, ou da pessoa que está deliberadamente a querer ser inspiradora para mim. Porque isso abre aqui espaço entramos num terreno que pode ser um pouco manipulativo, que é, em vez de eu dizer, olha, Mia, este sou eu, isto é aquilo em que eu acredito, isto é aquilo que eu faço, isto é aquilo que eu pratico, e tu podes ou não achar inspirador, outra coisa é eu deliberadamente moldar a minha mensagem, a minha comunicação não verbal, o meu tom de voz, os meus exemplos, as minhas histórias para ser inspirador. Porque isto abre aqui um terreno... Estou a fazer teatro, não é? Sim, estou a fazer teatro. Não é? Estou a fazer teatro sem dizer que estou a fazer teatro. Exato. Não é? Porque esse até podia ser o ponto de partida, que olha, vou fazer aqui um teatro inspirador. Não é? E depois voltava para... Mas eu sinto-me assim um bocadinho frustrada porque também não sei bem qual é a alternativa aqui. Porque há efetivamente pessoas que têm histórias interessantíssimas, muito inspiradoras, que eu gostava de as ouvir e que elas as partilhassem. Sim, mas Só que tu não queres que a pessoa te vá contar a história para ser inspiradora, mas que vá contar a história pela história. Certo. Ou pelo impacto e a sabes mensagem o da que eu história. acho que, por um lado, tem menos impacto porque para ver, sabes, fica drowns, Sim. tipo, esconde. Porque se calhar aí outra pessoa que é melhor a fazer aquele teatro e consegue, percebes? Então, não sei bem onde é que quero chegar. Mas assim, a minha conclusão é que eu estou um bocadinho frustrada com isto. Estás um bocadinho farta, se calhar há demasiada inspiração. Sim, quer dizer, não é? Repara, Mia, eu no dia estava também a refletir sobre isto. Não é? A nossa empresa, a Life Training, quando a empresa foi criada em 2008, tu na altura ainda não fazias parte aqui da equipa, mas depois juntaste à equipa. Mas quando nós discutimos inicialmente, não é? Queríamos ter um lema, uma frase que procurasse resumir um pouco qual é que era a nossa direção. E utilizamos uma frase que utilizamos até hoje, que é inspirando decisões apaixonadas. Tem precisamente essa ideia de inspiração. Mas é inspirando, não é? É uma ação contínua, em movimento, não é? Inspirando. E a ideia era que nós pudéssemos ser um pouco veículos que permitissem, ou ajudassem ou facilitassem essa inspiração. Não era tanto dizer que nós somos inspiradores. Não é? Sim, mas depois temos um podcast também que se chama Inspiração para uma Vida Mágica. Sim, mas eu acho que tu não estás a negar o valor da inspiração. Não estou de todo. Porque a inspiração é uma coisa que acontece. Na realidade, eu não te posso inspirar. Tu é que te podes sentir inspirada. Não é? Porque a inspiração acontece dentro do outro. E eu posso é ter aqui, eu gostava de criar um contexto onde seja mais provável a minha poder se sentir inspirada por uma treinada mensagem. Sim, mas é inspirada para fazer coisas na sua vida, não é? Inspirar as suas decisões, como estão a dizer. Sim. Não é inspirada comigo. Sim. Mas isso depende das minhas intenções e necessidades. Eu posso querer isso. E eu acho que no fundo estás um bocado ressabiada com pessoas que querem isso. Eu quero ser inspirador. E se calhar não o dizem, não é? Porque eu quero ser inspirador e humilde. Eu acho que muitas vezes nem é assim muito consciente. Eu acho que muita gente fica presa nesta fórmula da inspiração / marketing. Sim, acham que é assim que se faz. Acham que é assim que se faz e acho que algumas delas tinham... a mensagem sairia de uma forma muito mais autêntica e muito mais poderosa se não achassem que teriam de passá-la de uma certa forma, de acordo com aquela fórmula. Não é? Portanto, acho que não. Essa fórmula está um bocado gasta. Achas que essa fórmula foi muito popularizada pelos TED Talks? Exato. Não é? Porque alguns dos TED Talks que eram um formato de 18 minutos, não é? De 20, até 20, não é? Acho que é 18 e 2 para mudar de orador. Ok. Eu só participei uma vez há muitos anos num TEDx. Mas aquele formato da conferência TED, não é? Que acontece nos Estados Unidos. E, quer dizer, as conferências TED oficiais acontecem em mais sítios e depois há aqueles imensos eventos no mundo inteiro, TEDx. Eu acho que é uma plataforma incrível que ajudou a criar grandes impactos. E inspirar muito. E a que algumas mensagens muito inspiradoras pudessem chegar a uma audiência global
e também popularizou uma certa forma formato. de tu estruturares a tua mensagem, não é? De partires de uma história pessoal, de desenvolveres uma ideia, depois no final de apresentares uma solução e normalmente no final procurares fazer uma transferência da solução de mim para ti através de algumas perguntas fortes que te levem a entrar em ação, não é? E nesse processo, algumas pessoas acho que interiorizaram isto como esta é a forma certa de passar uma mensagem. E depois quando acaba a minha peça de teatro e gostava de garantir que a mensagem passa-me de outra forma, então agora falta-me o beat inspiracional. Tá? E eu acho que eu também entendo, às vezes isto a mim também mexe um bocado comigo, que é, isto estava fixe, não era preciso esta parte, porque às vezes até me sinto um bocado tratado como totó, sabes, que é quase como se eu sozinho não conseguisse agora, preciso deste boost, não é, aqui de inspiração para isto me movimentar. Só que ao mesmo tempo também consigo pensar em momentos da minha vida em que se calhar alguém utilizou muito o formato inspiracional e isso criou um impacto, é isso. criou um Sim, impacto sim, em mim. não é? tem o seu lugar, isso não quero retirar o valor também desse formato. Acho que estou a questionar também a autenticidade com que é usado, às vezes. Acho que faz sentido questionar a autenticidade no sentido em que tu já deves ter visto pessoas que estão em cima do palco ou numa plataforma pública e que te procuram inspirar e se calhar de uma forma muito deliberada e intencional e até fazem o beat inspiracional e entra a música e entra o tom de voz e depois quando tu interages com estas pessoas elas continuam a ser assim. Esta pessoa é isto. Mas há outras pessoas que fazem o beat inspiracional e que fazem a cena e contam a história e depois tu falas com elas fora do palco e zero. Esta pessoa não é nada daquilo que mostrou. Se eu fosse escolher alguém como inspirador, esta pessoa era a última, não é? Não tem nada. Depois de fora é só negócio ou é só posicionamento. Não é? Isso aí chateia um pouco, não é? Mas agora estamos aqui em plena avaliação e julgamento, não é? Isso é... Uma das pessoas mais inspiradoras que encontrei foi o Jesper Juhl, né? O terapeuta familiar e o meu mentor. E ele sentava-se numa cadeira, assim, tipo esta, à frente das pessoas, e se façam lá umas perguntas, e ele respondia as perguntas, às vezes de uma forma super arrogante. E para mim, ele era tão inspirador pela capacidade que ele tinha de refletir sobre as coisas que ele pensava, que partilhava, a forma como se conseguia explicar, embora às vezes de uma forma muito abstrata, mas impressionava assim. Estava aqui a pensar que para mim ele tinha muita autoridade naquele campo, não é? E às vezes acho que é isso que tentamos ganhar sendo inspiradores, é uma tentativa também de ganhar alguma autoridade, criar autoridade. Também há aqui uma ideia subjacente a este tipo de inspiração de que tu tens, acho eu, vindo a falar ao longo do episódio, que é, tu podes inspirar de uma forma mais lógica, não é? Lá está, através da apresentação de um conceito, ou de umas ideias, ou de uma visão. Mas muitas pessoas parece que interiorizaram que a inspiração mais eficaz é a inspiração que é baseada emocional. Nas emoções. Portanto, eu tenho que provocar emoção do outro lado. Daí a história terrível, não é? Que depois parece que é impossível solucionar. É um bocadinho a hero's journey. Daí a história do sofrimento, não é? Daí a história da dúvida, da incerteza. E daí também a música, não é? Que desperta a emoção, a imagem que desperta a emoção. E também convém lembrar que este expediente de provocar emoção para gerar uma determinada mudança ou tomada de decisão é utilizado pelos maiores manipuladores do mundo, não é? É utilizado pelas seitas, pelos gurus, pelos mestres da venda não ética. Não é? Há aqui também mais uma coisa que estava aqui a pensar, a ouvir-te falar, há esta inspiração que estamos a falar nestes... há uns conceitos de desenvolvimento pessoal que entram sempre aí, que muitas vezes é a cena de gratidão. Não é? Estou muito grata pelo caminho que tive de fazer e lutar, e estou muito grata pelo que tenho, que eu consegui.
E também, quando entras neste tipo de inspiração, muitas vezes surge muito a dica, não é? Tu tens que fazer assim, a dica / imposição, não é? Que é aproveitar esse momento em que procuro criar alguma vulnerabilidade emocional para entregar uma mensagem. E depois, muitas vezes, essa mensagem é seguida de uma venda, já agora. Já agora sim, muitas vezes sim. Agora vou-te vender alguma coisa em que também tenho interesse. Mas não necessariamente, às vezes a única coisa que eu quero é mesmo veicular a minha mensagem. Sim, nestes exemplos que eu tinha não havia essa parte. Uma aluna não estava a vender bilhetes para o tour seguinte, ele não precisa. Ele não precisa. Não. Sim, mas eu acho que esta reflexão que tu propuseste aqui, eu não sei se chegamos a alguma conclusão. Não é? Só que estou muito frustrada. Provavelmente não chegamos a nenhuma conclusão. Mas acho que até é uma boa pergunta para nós lançarmos a quem nos ouve, não é? Sim. Que é, se desse lado, se tu sentes esta necessidade de conhecer pessoas inspiradoras, mas se para ti se tu queres ser inspirado por aquilo que as pessoas, por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas dizem, por aquilo em que elas acreditam, ou se queres ser inspirado porque as pessoas se querem mostrar inspiradoras. Porque montaram uma mensagem muito inspiradora. Sim, porque montaram uma cena com o objetivo de inspirar, não é? Acho que isso é uma bela pergunta. Não tenho, eu assim pessoalmente, não tenho uma resposta óbvia. Não, eu também não. Sim. Também, a frustração aqui vem também um bocadinho de qual é aqui a alternativa, não é? E também tenho plena noção que os meus julgamentos aqui, neste episódio, em relação a isto, têm a ver com as minhas necessidades, claro, não é? Que são diferentes das necessidades de quem é realmente inspirado por aquilo e quem se sente bem com aquilo. E não quero tirar esse bem-estar que eu sei, não é? De quando nos estamos a sentir inspirados, isso cria um bem-estar e cria possibilidade, cria caminho. E não quero tirar essa sensação a ninguém. Sim, eu às vezes gosto de... Ok, agora vai haver aqui um momento inspirador. Desde que esse momento seja tipo 30 segundos, 1 minuto. Ok, às vezes a pessoa está a terminar um momento em palco e... Ok, vou... não prolongue. Não. Quando começam a prolongar, eu desligo. Pode ser um político, pode ser um instrutor de desenvolvimento pessoal, pode ser um palestrante... eu desligo. Quer dizer, com algumas pessoas eu desligo logo, porque se eu durante a apresentação, se o meu feeling é esta pessoa não é intelectualmente honesta, não é ética, não quero beat inspirador nenhum, já desliguei há muito tempo. Mas há outras pessoas que eu observei, ouvi, pensei, posso concordar ou não, mas achei fixe aquilo que a pessoa está a fazer. Se ela no final for, ok, agora antes de sair vou ter aqui um momento um bocadinho... 30 segundos inspiradores. Ok, tudo bem. Agora, se prolongarem, eu começo a desligar. Mas isso, olha, eu acho que este episódio depois é um bom episódio para eu ouvir e refletir sobre até que ponto é que eu faço ou não isto quando estou em cima do palco. Claro. Não é? Se também, às vezes, só por causa destas ideias pré-concebidas de como é que se inspira, não vou também buscar estas... Não ponho estas ideias também dentro das minhas palestras, etc. Me too. Vou analisar. Vou ver o vídeo da última palestra Outro Nível em Lisboa e ver se o final foi beat inspirador ou não. Se eu bem me recordo, eu passei só a bola para os Gran Pulsar, que iam fazer um mini concerto em palco e eles fecharam. A inspiração foi através das palavras deles. Certo. Sim. É importante pôr-nos em causa também, não é? Reflexão para fazer agora em privado. Exatamente. Tá bem, exatamente. Menos frustrada? Igual? Mais? Mas igual. Não é só frustração, também sinto assim um sorriso, né? Quando eu estava lá, que uma aluna começou o seu beat, estavas a dizer, sorri também. Sorri, tipo, uau, pois é mesmo interessante como isto está a infiltrar em todo lado. Certo. É bastante comum, acho eu, em cantores, ter esses momentos, atores, não é? Vou fazer... Lembras-te o Ricky Gervais na apresentação dos Oscars o ano passado? Ele foi assim super bruto no início, não é? E disse, olha, quando vierem buscar a vossa estatueta, agradeçam, peguem na estatueta e vão-se embora. Não precisamos dos vossos discursos motivacionais e inspiradores,
Pá, se alguém que não tem direito a falar sobre isso são vocês, tchau. Não lembras? Foi super bruto. Não me lembro. Ele gozou um bocado com isto. Ele deve... Está a ressoar o comentário. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.